pela manhã com o presidente regional do Progressistas, o ex-prefeito de Floriano, Joel Rodrigues, e ele confirmou que comunicou ao senador Ciro Nogueira na semana passada que desistiu de pleitear essa candidatura à Prefeitura de Teresina. Isso porque ele conversou com o Jurídico Nacional do Progressistas e por mais que se haja o entendimento de que ele não seria abarcado pelaquela regra impeditiva do prefeito itinerante, não há jurisprudência nesse caso. Então ficaria com esse temor de que caso ele se lançasse candidato, a candidatura dele fosse barrada, porque não tem um caso similar ao dele. Descobriram a pólvora! A manchete deveria ser essa, né? Descobriram a pólvora! E aí, nesse caso, Amadeu, fica Bárbara do Firmino como pré-candidata do Progressistas, Silvio Mendes do União Brasil e Luciano Nunes do PSDB, Cidadania. Então agora esses três que disputam essa vaga. Então para são a três. Teresina. Ou é Bárbara, ou é Silvio, ou é Luciano. Luciano Nunes, eles foram Luciano Nunes. PSDB. Isso. Então é PSDB com Luciano, Silvio com União Brasil e Bárbara com Progressistas. E agora, Silas? Não, eu acho o seguinte, o Joel já sabia que não era candidato. Eu conheço bem o Joel lá na nossa Floriano. Ele às vezes subestima a inteligência dos outros, ele é muito sabido, muito inteligente. Às vezes ele pensa que os outros são bestas, e aí todo mundo sabia que ele não era candidato. Quem convenceu o Joel, tanto foi a justiça, a lei, porque a lei ele não pode ser candidato, e também as pesquisas, né? O Joel teve aqui em Teresina uma votação estrondosa para o Senado Federal. E toda pesquisa de opinião pública que o próprio progressista mandou fazer, que eu tenho acesso, o Joel não alcança os 5 pontos. Ele lhe passava, é? Hã? Ele lhe Não, passava? eu tenho acesso. Mas ele é o presidente, ele que mandava fazer. Quem me passava não era ele, era outra pessoa. O presidente nacional, por exemplo. Por exemplo. Então, na realidade, as pesquisas desmotivaram o Joel. Ele tem uma rejeição pequena porque o teresinense não lembra do Joel. Você vê que foi um voto diferente, foi um voto realmente, acho que de protesto. É um anti-Hélito, sei lá o quê, ou esqueceram do Hélito. Eu acho mais que a estrutura do Rafael esqueceu do Hélito, né? E então, só falava do Rafael, só falava do Rafael, que pisou. O Hélito acabou perdendo. Mas o teresinense não lembra do Joel, ele tem medo de definhar mais nas pesquisas e acabar aquele clima eleitoral que ele criou durante a eleição. Desgaste. O Joel ainda é da eleição passada. Imagine se ele continuar com essa brincadeira de se colocar o nome dele nas pesquisas. E ele cair para 1%, 2%, isso acaba com aquela situação dele que ele teve eleitoral. Então, ele sabe que ninguém é besta, que ele não seria candidato, e inteligentemente ele retira o nome dele agora para não definhar nas pesquisas. E os três que ficam, Ari? Os três Amadeu, que ficam. Eu sei que você vai brigar comigo, mas eu vou repetir aqui. Se você falar, eu vou brigar. Se você não falar, eu brigo. Se você ficar calado também. Eu brigo contigo, Ari. Pronto, você briga comigo. A minha análise, eu vou repetir pela enésima vez. Se o senador Ciro Nogueira agir com a razão e não com o coração, e tiver maturidade política suficiente, ele vai pegar a Bárbara do Firmino, vai colocá-la no PSDB, que tem o número 45 do pai dela, tem a Pipa, tem aqueles tucanos raiz, como Fernando Said, o próprio Luciano Nunes, Edson Mello, Francisco Canidé. E a Bárbara é uma candidata muito, mas muito forte, mais do que o Silvio no União Brasil ou no Progressistas. Se ele tiver essa maturidade, ele pega a Bárbara, libera do Progressistas, filia ao PSDB, põe o 45, ela como herdeira política e familiar do ex-prefeito Firmino Filho, com o número 45. E aí pode ter o Silvio de vice, sem problema. Essa é a minha avaliação. Fora disso, o Ciro está correndo risco muito grande. E aí, sem querer... Só um pouquinho. Quem disse que ia brigar com o senhor? Você sempre briga. Não. O seu raciocínio está correto. Seu raciocínio está correto. A questão é se o senador vai seguir, se o senador vai seguir, Rapaz, porque o que ele tem dito é sempre pesquisa. Pois não, Mas Poliana? aí é onde, até puxando lá uma manchete que eu vi, uma das inteligências artificiais, que é o trabalho da deputada Bárbara. Já eu puxo para você, antes eu ouço o França. Sobre os três nomes que restam, França. Isso eu creio que a candidata vai ser de fato Bárbara do Firmino, concordo com a Ari, ainda há esse sentimento por
parte da população ligado ao 45, por essa memória que se tem à gestão do ex-prefeito Firmino Filho. Inclusive, eu conversei recentemente com o Silvio Mendes, ele sinalizou que acredita que vai ter sim essa comparação das gestões tucanas com a gestão atual, e creio que no final das contas os dois, ele e Bárbara do Firmino, chegarão a um consenso sobre quem será o candidato. Não é o consenso dos dois, não. Aí tem que... Quem decide Desculpa é aí, Ciro quem Nogueira. decide as coisas é o Ciro, que é quem tem a estrutura para pavimentar um, pavimentar o outro. Ele tem que chegar e dizer, não, é esse aqui, vamos lá. E um detalhe, o próprio Silvio, para mim aquela foi uma declaração definitiva. Acho que foi a você, Apoliana? Foi na Quando ele entrevista que eu disse trouxe assim, aqui. não há dúvida sobre isso, o herdeiro do Firmino é a Bárbara. É a herdeira política do Né? prefeito. A herdeira política do Firmino não tem que discutir o que falar, é a Bárbara. Pronto, acabou. Acho que ali ele definiu, se tem um herdeiro político, o herdeiro do Firmino, Bárbara Soares, Bárbara do Firmino. Agora, Luciano Nunes, eu não vejo ele com chances de ser candidato, com todo respeito ao ex-deputado, mas nesse momento ou é Bárbara ou Silvio. Vamos agora então para a sua manchete. Rapaz, eu não vou falar não. Né? Agora, se for o primeiro a comentar foi o senhor. Não, foi não. Depois que o Francis foi o senhor. Deixa eu lhe mas dizer, siga. eu acho que tem duas posições. O Ciro já respondeu lá no Ielcast do Yeltsin que se a Bárbara sair do partido, ela perde o mandato. Ele foi muito claro. Ali ele não mandou nenhum recado. Mandou dizer que ela não vai para lugar nenhum. Se ela for candidata, é lá, não é no PSDB. Eu conheço bem o Ciro, ali foi um recado direto para ela. Né? O Silvio está ali, até o Silvio é o candidato que ele vai esperar quem é que vai concorrer com ele, para saber se o candidato é ele ou não. Porque se for essa turma aí que está com os nomes aí, o Silvio, ele já chegou num patamar de 50% nas pesquisas, 51%, a última que eu vi, ele não tem mais para onde crescer agora, entendeu? Então esse negócio de andar em mercado, ele vai cair. Então ele tem que ficar esperando quem são seus adversários. Eu acho que ele está numa estratégia correta. E ele só será candidato, e o Ciro participará disso, quando souber quem são seus adversários. Se tiver alguém que pode ensaiar um crescimento, eu acho que o melhor candidato é a Bárbara. Tá? Se tiver alguém, se o time for esse aí, ele pode ficar em casa, não andar em mercado, em quermesse, novena, sair mesmo só para dar aquela entrevista depois do primeiro turno. Entre Silvio e Bárbara, a diferença para mim é a seguinte. O Silvio depende 100% do Ciro. 100%. E ela também. Mas a Bárbara não. Não acho que a Bárbara ela tem outra alternativa. Ela vai sair do progressista? Se ela sair do progressista... Mas se ela sair, ela perde o mandato. Sim, ela perde o mandato e pode ser... Não, eu não estou dizendo que isso é um caminho bom, não. O bom é ela ser candidata com o apoio do Ciro. Sim, rapaz, e o Ciro vai querer uma prefeita que não é dele. Pois a Bárbara doutor. não pertence ao grupo político do senador Ciro. Esse é o ponto central, Inclusive, aonde o senador Ciro terá que fazer a reflexão. Ele terá que fazer a reflexão sobre o que é que eu quero. Bom, mas isso é uma questão dele, é ele que vai ter que fazer, não sou eu não. O Ciro também não quer o Silvio, porque o Silvio é Aí, um cara doutor. independente. Sim, mas é melhor o Silvio, que não vai ser um prefeito de ninguém, vai ser aquele estilo dele, do que a Bárbara, que vai ser do Temista e do Rafael. Para o Ciro, analisa-se. É o Mas eu pensamento acho que- dele que vai